Visto americano sem estresse. A ajuda que você precisa para não cair nos erros básicos da DS 160. O que acontece se você errar no formulário da DS 160? Quais são os erros que você tem que saber para não ter o seu visto negado? Quando você pensa em fazer a aplicação, dá aquela dorzinha na barriga, né? Você sabe que você só tem uma única chance. Muita gente não tem noção disso. Pensa que é simplesmente chegar lá e pegar o visto e vai para os Estados Unidos. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que fazer uma aplicação coerente com o seu perfil. E tem várias armadilhas ali dentro. A DS 160, que é o formulário online, ela não foi feita para você simplesmente colocar os seus dados. Ela foi criada para poder entender o seu verdadeiro objetivo. E esse é o problema. Você tem a mentalidade de imigrar, você tem a mentalidade de estudar, viajar, morar nos Estados Unidos, e você já faz essa aplicação com essa vontade no seu coração. Então isso simplesmente te cagueta lá na hora que o cônsul vai ler a sua DS. Então, na DS 160, você pode fazer uma aplicação que deixa ela tão perfeita, mas tão perfeita, que o cônsul ele vai olhar para você e vai ver que o seu perfil é perfeito, que você realmente é um turista, que você realmente é um estudante, que você realmente é uma pessoa que vai voltar para o Brasil porque você tem os seus negócios no Brasil. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você, para o visto de estudante, para o visto de turista e para o visto de empresário. São 3 pessoas que vão para os Estados Unidos e têm um objetivo maior, que é o sonho de você viver o sonho americano, que é viver nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos e ganhar em dólar, lógico, né? É o que todos nós queremos, né? As pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. E cada um fala uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu posso aplicar na DS pelo celular ou sou obrigado a usar o computador? E aquela dorzinha na barriga, quando vai chegando o dia da reunião consular, o que eu tenho que fazer? Quais são os documentos que eu tenho que ter ali para comprovar que eu tenho um lastro? Ou seja, eu realmente vou voltar para o meu mundo aqui no Brasil. Então todas essas respostas eu vou tentar passá-las aqui para você. Mas antes, eu queria que você me conhecesse. Meu nome é Cláudio Moreira. Eu já faço aplicações na DS desde 2015. Ou seja, são mais de 10 anos ajudando as pessoas a chegarem nos Estados Unidos. Mas não são qualquer pessoa. São pessoas que às vezes não têm condições. Exatamente essa é a minha especialidade. Por isso que eu vou te ajudar para você a fazer a aplicação ADS, porque a primeira aplicação ADS, a que deixa o seu visto 100% aprovado, é ela que você está perseguindo, mas você não sabe. Então, através desse vídeo, eu vou explicar o passo a passo para você entender por que as pessoas são negadas e por que você tem que prestar atenção. E a sua ADS, essa primeira aplicação que você quer fazer, ela tem que ser a melhor. Você tem que ser o seu melhor. Você tem que demonstrar que você realmente tem um lastro no Brasil, que você vai lá estudar e você vai voltar. Mas quando você pensa nessa aplicação, te dá ansiedade. Você fica pensando o que eu vou falar no dia da reunião, o que eu vou explicar na minha DS. Eu tenho que colocar mais de 300 perguntas, eu tenho que colocar mais de 300 respostas, eu tenho que explicar sobre o meu casamento, eu tenho que explicar se eu atirei no quartel ou não, eu tenho que explicar quais são os meus trabalhos, o que eu faço nos meus trabalhos, quanto eu recebo nos meus trabalhos, quanto tempo eu estou lá, eu tenho que explicar para onde eu vou nos Estados Unidos, quais são os lugares que eu vou visitar, e assim vai. Então, são muitas perguntas, e cada pergunta tem uma conexão com alguma coisa lá na frente, que vai fazer você abrir a sua mente de uma certa forma, que você, lógico, você está despreparado, você pensa que você está aplicando num formulário, um simples formulário, mas não é. É um formulário com perguntas difíceis, que se parecem fáceis. É um formulário que é a primeira porta para você ter o seu visto aprovado. Então, tudo começa, tá, a partir de todos os tempos das páginas. Você não sabe, mas existe um temporizador nas páginas que vai fazer acontecer algumas coisas nesse meio tempo. Mas antes de eu te falar isso, eu quero que você entenda o porquê que tudo isso aconteceu no formulário. Por que hoje em dia o formulário é tão difícil? Lembra da época da Dilma, 2015, 2016? Pois é, a época que ela foi impeachmentada do governo. Então, quando o governo dela estava se acabando, que ela já estava todo aquele ano de impeachment, não sei se você lembra disso, muitas empresas estavam fechando. Então, por essas empresas estarem fechando, eram muitos brasileiros pegando seu dinheiro e eles estavam indo para onde? Para os Estados Unidos. Então, o governo americano está sempre fazendo uma certa análise, né, com o governo brasileiro. Então, o nosso governo estava assim, meio cambaleante. Então, o que aconteceu? O normal é que, por exemplo, 1000 brasileiros vá para os Estados Unidos
e uma média de 0,003% não voltem, eles imigram, né? E o restante tudo volta. A partir dessa época da Dilma, os brasileiros começaram a ficar por lá mesmo. Então, essa porcentagem, imagina, aumentou demais. Isso ligou um alerta no consulado americano, ou seja, os consulados começaram a perceber, né, que os brasileiros estavam imigrando de verdade, fugindo do Brasil, e começaram a piorar todas as perguntas da DS-160. Então, inclusive, tem algumas sátiras na internet, que são mais de 300 perguntas que o consulado faz para você ir para os Estados Unidos turistar, né? Aí se você é terrorista, se você já roubou uma criança, se você usa drogas, se você tem alguma doença, e assim vai. São muitas perguntas e são perguntas bem estranhas. E todas essas perguntas, elas só têm um único objetivo, que é saber o que realmente está na sua cabeça, o que realmente você está pensando. Mas, afinal, Moreira, por que a DS-160 é tão importante? Bom, seguinte, lembra da Dilma? Então, nessa época, depois do impeachment, que os brasileiros começaram a ir para os Estados Unidos e não voltavam mais, eles começaram a fazer alguns mecanismos dentro do formulário que era para entender o seu verdadeiro motivo de ir para os Estados Unidos. Então, nesse momento, foram criados alguns sistemas para poder embarrear as pessoas que estavam migrando, né? Ou seja, indo para os Estados Unidos e queriam realmente era trabalhar, era viver por lá. Que é, eu não estou dizendo que você está errado, você está certo. São poucas pessoas que têm a inteligência que você teve, que está pensando no futuro. Você acha realmente que o Brasil, a partir de hoje, 2023, ele vai para frente? Você acha mesmo? As pessoas inteligentes já fizeram a análise. Não vai para frente. O negócio não vai ficar bom para ninguém. Então, esse momento que você está querendo sair do Brasil, você está completamente certo. Você está pegando o seu futuro e fazendo o que você quer dele. E não deixando o governo fazer o que quiser com você, com a sua família, com os seus filhos. Você quer um lugar melhor para viver. Você quer ter um futuro melhor. Ter novos conhecimentos, conhecer novas pessoas, conhecer novas formas de trabalho, ter dignidade, ter um poder de compra muito superior. Então, esse é o motivo que todo mundo está indo para os Estados Unidos. Mas não é todo mundo que consegue fazer a aplicação da DS e acertar na aplicação da DS. Então, nesse momento, você fica comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. O governo entrou em dívida, né? E aí aquele impeachment da Dilma e tal. E logo, quando eu fazia as aplicações, eu percebi que o formulário havia mudado. E quando eu percebi isso, eu logo comecei a analisar passo a passo. É diferente uma pessoa que vai fazer uma única aplicação para si mesmo, ou 2 ou 3 para uma família, de uma pessoa que fez centenas de aplicações, que mandou centenas de pessoas para os Estados Unidos desde então. Era eu, lógico. Então, quando eu percebi essa mudança, eu comecei a identificar mudanças que eram exemplos de quem ia para os Estados Unidos e quem não ia mais para os Estados Unidos. Então, tudo isso se dividiu em pilares. Então, quais são esses pilares? Esses pilares são familiar. Então, você tem várias perguntas do pilar familiar. Você tem perguntas do pilar financeiro. Você tem perguntas do pilar formação educacional. Você tem algumas perguntas para o pilar da documentação, que é tão importante você ter isso em mãos e você saber quais documentos reais você tem que levar. Você tem pilares da tua história e do seu perfil. Sim, é um dos pilares básicos, que são a primeira parte que você tem que pensar no teu desenvolvimento para você aplicar na DS. O que mudou na DS foi que antes você chegava lá e você falava, olha, eu tenho carro, moto, eu tenho apartamento, e aí o cônsul ia lá e aprovava o seu passaporte. Mas isso era muito antes. Agora você tem que prestar atenção porque quando você faz a aplicação na DS, uma pessoa, é o assistente do cônsul, ele faz uma pré-análise de tudo que você escreveu ali. E aí ele cria um dossiê. Esse dossiê, ele tem alguns erros. Esses erros, ele passa diretamente para o cônsul. E o cônsul, ele não tem muito tempo para te atender. Ele tem mais de 80 pessoas para atender naquele dia. Então, dentro dos 5 minutos que ele tem que te dar a aprovação, ele vai te fazer as perguntas justamente dentro desses pilares que você é mais fraco. Então, identificar qual é o seu pilar mais fraco vai fazer você brilhar nas suas respostas, vai fazer você ter seu visto aprovado 100%. Então, por isso, eu criei esse método. É um método que chamo de visto sem estresse, onde eu faço a aplicação de técnicas para poder deixar a aplicação, a sua ADS, com 100% de aprovação. Então, esse método, ele é um GPS que te dá a direção. E essa direção é tão importante porque, pensa comigo, se você tem o seu visto negado uma vez, o seu sonho, tudo que você imaginou para você fazer, que é tão importante para você, vai tudo por água abaixo. Porque cada vez que você é negado uma vez,
e você às vezes não sabe por que você foi negado, isso te dá um ponto negativo e digitalmente fica marcado no seu nome, no seu passaporte, no seu CPF, no seu endereço. Então, esse é o motivo de que você não pode arriscar negar o seu visto do formulário DS-160. Ou seja, a primeira parte que você tem que entender é que tudo que você aplica na DS, se tiver uma coerência exata, se tiver um perfil exato, você vai ter 100% de aprovação. Mas, se você deixar transparecer o seu verdadeiro objetivo, é aí que você vai ter uma linhazinha que o cônsul vai puxar passo a passo até ele chegar nos seus erros. Então, essa preparação, que é composta de o meu segredo e o meu método visto sem estresse, para ajudar você a você ter 100% de aplicação. Para você ter ideia, quando você faz uma DS perfeita, você recebe apenas 4 perguntas e você é aprovado imediatamente. Então, existe uma técnica que eles fizeram de espionagem, que é praticamente o que o FBI usava no mundo todo para descobrir coisas das pessoas, e aplicaram isso digitalmente dentro do formulário da DS-160. Então, existem várias erradas, vários erros, várias armadilhas que fazem você pensar ou explicar exatamente o que você não quer explicar. Ou seja, morar, viver, estudar, ter uma vida digna nos Estados Unidos. Ou ter uma noção de que o Brasil está uma droga e você quer ir para os Estados Unidos para morar. Então é tudo que eles querem saber de você para, na mesma hora, negar o seu visto. Então, por esse motivo, eu criei esse método para ajudar você nesse momento. E para isso, você só tem que ficar aqui e prestar atenção em tudo que eu vou te explicar. É simplesmente a ajuda que faltava para você tomar coragem e poder fazer a sua aplicação sabendo o que está acontecendo. Eu vou ser o seu GPS. Da mesma forma que você está me vendo aqui, eu criei vários vídeos dentro de um método para você online, onde você vai entender o passo a passo de todos os pilares. E daí eu vou ser o seu GPS. Você já imaginou você viajar de um ponto A ao ponto B de uma outra cidade sem ter o GPS hoje em dia? Você não sabe se tem uma curva fechada? Você não sabe se tem uma ladeira, se tem um morro, se tem uma descida, se tem um barranco? Pois é, esse GPS ele vai abrindo a sua mente, vai abrindo os seus olhos de todas as falhas que você poderia estar errando. Eu vou dar um exemplo. Você chega lá, se você não tiver um plano de viagem bem coerente com o seu perfil, você é negado. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Digamos que eu estou aqui, no Rio de Janeiro agora, e eu quero chegar em Minas Gerais. Eu vou fazer um turismo em Minas. E daí o que acontece? Eu vou sair daqui, vou pegar minha mala, entrar no ônibus e pronto, estou em Minas. Você faria isso? Claro que não. Ninguém faz isso. Nós temos que ter um plano de viagem. Você precisa saber a documentação que você vai ter que ter no momento que você vai aplicar na sua DS. Você vai ter que saber o seu lugar onde você vai turistar nos Estados Unidos. Você tem que saber os endereços que você vai estar, o hotel que você vai se hospedar, quanto de dinheiro você vai levar. Falar em dinheiro, um erro muito fatal que acontece é quando a pessoa fala que está levando $8.000, $10.000, $6.000. Isso é muito dinheiro. O americano, ele já ganha em torno de $4.000 por mês. Então, quando você está dizendo para o americano, na hora que você vai viajar, que você está levando $4.000, $8.000, isso já bate na cabeça do cônsul e ele já sabe que você está indo migrar, que você raspou a sua poupança e está indo migrar. É um erro fatal que acontece com muitas pessoas que fazem a aplicação. E também tenha toda a coerência, a ligação com o seu salário e com o tempo do seu trabalho. Será que o seu salário é suficiente? E se ele for suficiente, grande o bastante, será que você paga o imposto de renda? Como é que você resolve essa situação? Tudo isso tem a implicação de você tomar uma negativa naquele momento. E se você toma essa negativa, você toma esse visto negado, isso te traz um problema muito grande. Muito atraso de vida, atraso no seu sonho, atraso nos seus planos, perda de dinheiro, perda de tempo. E esse GPS que eu criei para você, é para você justamente seguir um caminho tão perfeito, mas tão perfeito, que você vai receber apenas 4 perguntas do cônsul. E ele vai te perguntar e vai te aprovar naquele mesmo momento. Então, o quanto esse GPS é importante para você? Muito.